Olá, pessoal! Hoje nós iremos trabalhar sobre notícia. E nós vamos trabalhar hoje nas páginas 38, 39 e 40. Só que antes, vamos ver aqui as páginas de abertura. Vamos lá! Por que eu botei musiquinha de animal? Porque hoje, na unidade 6, nós iremos trabalhar notícias do mundo animal. Então, aqui é a página de abertura. Aqui em cima tem umas perguntas para responder oralmente. Você costuma ler notícias sobre animais? Que animais do continente africano você conhece? E os brasileiros? O que devemos fazer para os animais não desaparecerem? Observe a cena e complete a lista da jornalista com o nome de outros animais mamíferos africanos. Então, qual é a lista? Olha, o lado de cá, tá vendo? Vocês vão completar aqui com outros animais africanos de acordo com as imagens dessas duas páginas. Agora, nós iremos para o texto 1. Iremos trabalhar hoje com o gênero notícia. Você vai ler uma notícia sobre o nascimento em cativeiro de animais ameaçados de extinção. Filhotes de onça-pintada e lobo-guará, espécies ameaçadas de extinção, nascem no zoológico de Goiânia. O que seria extinção? Espécies ameaçadas de extinção. São espécies ameaçadas de não mais existir. A reprodução em cativeiro foi comemorada pela equipe por ser considerada como algo complexo. Animais não estão nas áreas abertas à visitação, pois precisam se fortalecer ainda. Então, isso aqui foi escrito por Vitor Santana no G1, em Goiânia, em 13 de agosto de 2018. Aqui nós temos as imagens e abaixo nós temos a legenda. A onça-pintada e o lobo-guará são espécies de animais ameaçados de extinção. 3 filhotes de lobo-guará e 1 de onça-pintada, ambas espécies ameaçadas de extinção, nasceram no zoológico de Goiânia. Os animais ainda não estão expostos ao público, pois precisam se desenvolver um pouco mais. A reprodução em cativeiro é comemorada pela unidade, por ser considerada difícil. Dos 441 animais que estão no zoológico, 198 nasceram na unidade. As 3 fêmeas do lobo-guará nasceram no final de junho e o macho de onça-pintada no último dia 7. Essa notícia é algo gratificante, porque são animais que estão ameaçados de extinção. Um deles, um animal típico do cerrado. Fora que reprodução em cativeiro exige alimentação balanceada, adaptação ao ambiente, afinidade entre os animais. É algo complexo, disse o supervisor-geral do Zoológico de Goiânia, Rafael Cupertino. Os filhotes de lobo-guará e a mãe estão em uma área separada no zoológico para evitar estresse. Uma delas, inclusive, nasceu com uma fratura em uma das patas. Com isso, precisa de um cuidado maior. Já o filhote de onça-pintada precisou receber um leite artificial, pois a mãe não conseguia produzir o suficiente para alimentá-lo. Porém, o quadro geral dos animais é bom. Estão se desenvolvendo aos poucos, mas ainda não há previsão de quando os filhotes vão ser levados para as áreas abertas para visitação, explicou Cupertino. Esse texto está disponível nesta página aqui. Agora, o que significa extinção? Assinale o significado dessa palavra, uma dessas duas opções. Você conhece a palavra cativeiro? Considerando o que você leu na reportagem, assinale o significado dessa palavra. Qual desses dois aqui? Dessas duas opções?
Agora vamos para a página 40. Por dentro do texto. Aqui, no número 1, vocês vão responder oralmente, mas se quiserem, podem anotar ao lado. Qual é o assunto da notícia? B. Onde aconteceu o fato noticiado? C. Você considera importante o nascimento de filhotes de animais ameaçados de extinção? Por quê? Que cuidados o zoológico teve com os filhotes que nasceram? Em sua opinião, por que o jornal noticiou esse fato? 2. Sublinhe o título da notícia e o que ela informa. Então, você vai lá na notícia e vai sublinhar o título dessa notícia. Agora, você vai marcar aqui o que ela informa. Qual desses dois? Filhotes de onças pintadas e lobo-guará fugiram do zoológico de Goiânia ou filhotes de onça pintada e lobo-guará nasceram no zoológico de Goiânia? Qual dessas duas? 3. Assinale as informações contidas no subtítulo. Qual dessas 3 opções estão no subtítulo? A reprodução dessas espécies em cativeiro é muito comum. A equipe do zoológico ficou feliz com o acontecimento. Ou os animais que nasceram ainda não foram expostos ao público. 4. Releia o primeiro parágrafo da notícia. Você vai lá no texto, vai reler o primeiro parágrafo da notícia. Aí agora olha aqui. Que informações ela dá ao leitor? Que não estão no título nem no subtítulo. A notícia relata um fato atual de interesse dos leitores. Alguns elementos da notícia são título, subtítulo ou linha fina e o primeiro parágrafo, que quer dizer lead. Então vamos lá. Título: relata um fato atual de interesse dos leitores. Alguns elementos da notícia são título, que informa em poucas palavras o assunto principal do texto, subtítulo ou linha fina, que é um pequeno texto que completa o título e o título principal com algumas informações. E o primeiro parágrafo da notícia ele é chamado de leader. Por quê? Porque ele apresenta as principais informações sobre o fato noticiado. E agora, por último, vamos para a página 41. Quem foi entrevistado sobre o nascimento dos filhotes? Lá tem quem foi entrevistado. 4. Assinale as informações dadas pelo entrevistado. Qual dessas 3 informações aqui o entrevistado deu? A primeira opção, a segunda ou a terceira? Por que o jornalista citou parte da entrevista no texto da notícia? Por que está falando parte? Porque lá na entrevista tem reticências, que é aquele parêntese com os 3 pontinhos, né? E aí ele só citou parte da notícia e não a reportagem total. Para que o leitor fique bem informado sobre o que aconteceu, o jornalista entrevista pessoas que têm alguma relação com o fato do noticiado. E, para dar mais esclarecimentos ao leitor, entrevista um especialista no assunto. Ao escrever ou dizer a notícia, o jornalista reproduz depoimentos das pessoas entrevistadas. 3. Observe as fotografias da página 38 e leia a legenda. Lembra que eu mostrei e li a legenda abaixo da foto dos 2 animais? Então, letra A. As fotos estão apenas ilustrando a notícia ou oferece mais informações ao leitor? A legenda fornece informações sobre as fotos? Explique. A notícia pode ter fotografias, acompanhadas de legendas, que ilustram a notícia ou esclarecem algumas informações. Essa atividade interativa nós vamos fazer quando a gente for para o livro interativo, ok? O que eu vou pedir a vocês para dar uma pausa no vídeo, fazer as atividades e depois vocês vão seguir
com as correções, ok? Então, deem um pause aí. Deus fez o peixinho. Ritmo dos animais. Esse hit é demais. Com o som dos animais, eu digo qual o bicho e você imita o que ele faz. Deus fez a girafa. Deus fez o gorila. Deus fez o canguru. Deus fez a foquinha. Ritmo dos Vamos lá? Partiu correção. Unidade 6. Notícias do mundo animal. Então, assim, a tia leu aqui, né? Para vocês. Aí pediu para a gente completar a lista, lembra? Então, vamos lá. Sugestões de resposta. Para os animais não desaparecerem, devemos preservar seu habitat natural. Não consumir objetos oriundos da caça proibida, denunciar o comércio ilegal de animais e etc. Outros animais mamíferos africanos que a gente pode completar aqui a lista: búfalo, leopardo, leão, girafa, hipopótamo, guepardo e etc. Podem ter muito mais, ok? Aí aqui a gente leu o texto 1, falamos sobre o gênero notícia e depois aqui, ó, o que significa extinção? Assinale o significado dessa palavra. Então, vamos ver. Então, aqui, qual é o significado? É a primeira ou é a segunda opção? Desaparecimento completo de uma espécie. Então, desaparecimento completo de uma espécie é a segunda opção. Olha lá. Você conhece a palavra cativeiro? Considerando o que você leu na reportagem, assinale o significado dessa palavra. Qual seria a primeira ou a segunda opção? Lugar em que se mantém o animal preso fora do seu habitat natural. Então, seria a primeira opção. Olha lá, certinho. Agora, nós vamos para as páginas 40 e 41. Por dentro do texto. Aqui, as respostas são oralmente, mas eu tenho aqui as sugestões, né? Das respostas que vocês poderiam falar. Por exemplo, qual é o assunto da notícia? O nascimento de filhotes de animais ameaçados de extinção. B. O que aconteceu, onde aconteceu o fato noticiado? No zoológico de Goiânia. C. Você considera importante o nascimento de filhotes de animais ameaçados de extinção? Por quê? Então, no caso aqui, né, gente, a resposta é pessoal. A quantidade de indivíduos determina se uma espécie está ameaçada de extinção. Quanto maior a quantidade de determinado animal, maior a chance dele sair da lista de animais ameaçados. Letra D. Que cuidados o zoológico teve com os filhotes que nasceram? Os animais foram deixados fora da área de visitação para se fortalecerem. Os filhotes de lobo-guará e a mãe ficaram em uma área separada para evitar o estresse. O filhote com a pata fraturada ganhou cuidado diferenciado e o filhote de onça pintada recebeu o leite especial. E por último, em sua opinião, por que o jornal noticiou esse fato? Aí aqui no caso, gente, a resposta pessoal, que é apenas uma opção. Espera-se que vocês entendam que os jornais se interessam por fatos incomuns, como o nascimento de animais ameaçados de extinção ou de interesse público. Agora o número 2. Selecione o título da notícia e o que ele informa. Qual seria a primeira opção ou a segunda?
filhotes de onça-pintada e lobo-guará nasceram no zoológico de Goiânia. Então, ó, filhotes de onça-pintada e lobo-guará nasceram no zoológico de Goiânia. Então, aqui seria a segunda opção. Assinale as informações contidas no subtítulo. Qual dessas três seria a resposta correta? A equipe do zoológico ficou feliz com o acontecimento. Os animais que nasceram ainda não foram expostos. Então, a equipe e aqui os animais, que aqui está falando as informações. Então, não é a informação. Então, no caso aqui é mais de uma. Vamos verificar. Olha lá, a segunda e a terceira opção. Aqui está pedindo para reler o primeiro parágrafo da notícia e perguntando que informações ele dá ao leitor que não estão no título nem no subtítulo. A quantidade de animais que nasceram, 3 filhotes de lobo-guará e 1 de onça-pintada. A quantidade de animais que nasceram no zoológico, dos 441 animais que estão no zoológico, 198 nasceram na unidade. Aqui nós falamos, né, da notícia e que ela tem esses elementos, título, subtítulo ou linha fina, e o primeiro parágrafo é conhecido como lead. 5. Quem foi entrevistado sobre o nascimento dos filhotes? Quem foi o entrevistado? O supervisor geral do zoológico, Rafael Cupertino. Então, esse é o nome do entrevistado, o supervisor geral do zoológico, Rafael Cupertino. Assinale as informações dadas pelo entrevistado. Quais foram as informações? A primeira, a segunda ou a terceira opção? Olha lá. A reprodução em cativeiro exige alimentação balanceada, adaptação ao ambiente e afinidade entre animais. Então, aqui a primeira opção, vamos ver aqui. O nascimento dos filhotes é uma boa notícia, porque são animais ameaçados de extinção. E a terceira opção, olha lá, correto. 7. Por que o jornalista citou parte da entrevista no texto da notícia? Vamos ver por quê. Porque o supervisor representa o zoológico e pode dar informações precisas e verdadeiras sobre o fato noticiado. Aqui, para o leitor, que ele fique bem informado sobre o que aconteceu, o jornalista entrevista pessoas que têm alguma informação ou alguma relação com o fato noticiado. E para dar mais esclarecimentos ao leitor, entrevista especialistas no assunto. Ao escrever ou dizer a notícia, o jornalista reproduz depoimentos de pessoas entrevistadas. Aí aqui está pedindo para observar aquelas fotografias da página 38 e responder as letras A e B. As fotos estão ilustrando a notícia ou oferecem mais informações ao leitor? A legenda fornece informações sobre as fotos? Explique. Vamos ver. A. As fotos estão apenas ilustrando a notícia. B. A legenda repete as informações do título, portanto, não fornece informações sobre as fotos. E aqui fala que a notícia pode ter fotografias acompanhadas de legenda, que ilustram a notícia e ou esclarecem algumas informações. Agora, lembra daquela atividade interativa, partes da notícia? Nós vamos ver agora. Partes da notícia. Arrasta o nome das partes da notícia até os lugares certos. Você pode entrar no livro interativo e realizar também. Aqui eu tenho as partes da notícia, aqui ao lado eu tenho as partes: legenda, depoimento, líder, linha fina e título. A gente vai arrastar para cada um. Isso aqui o que seria?
seria o título? Vamos ver se ele fica aqui. Título. E esta parte aqui seria a linha fina? Vamos ver. Ok. E aqui seria o quê? A legenda dessa foto? Vamos lá. Seria a legenda? Ok. E essa parte aqui, ó, Washington, seria o depoimento? Vamos ver. Não. Seria o líder. Vamos lá, vamos ver se ele vai encaixar aqui. Aqui abaixo que é o depoimento. Por quê? Porque ele está, ó, entre aspas. Então, aqui, ó, afirmou Dennis Kelly. Ó, vamos lá, depoimento. Certíssimo. Aí, se você quer fazer de novo, fecha e reinicia, ok? Bom, galerinha, a nossa aula de hoje parou por aqui, ok? Então, até a próxima aula de português. Esse hit é demais. Com o som dos Tchau, animais, tchau. eu